é o mesmo. Tanto para a qualidade como para a quantidade, se de fato o produto apresenta essa inadequação, você terá a proteção. Você tem mecanismo suficiente para se proteger. É a história do direito de reclamação. Mas lembrando sempre que para pedir esta proteção, exercer esse direito, você precisa lembrar do prazo. Você nem precisa lembrar obrigatoriamente dos 90 dias ou dos 30 dias, conforme a natureza do produto ou do serviço. Muito bem, vamos à nossa próxima questão. Professor, existem prazos para exercer o direito de reclamação? Sim, esses prazos, como nós dissemos, eles são prazos fixados por lei. Ponto fundamental qual é? Eu nem posso alterar esses prazos. Esses prazos constituem norma de ordem pública. Não dá para mexer. Ah, mas eu gostaria. Não. De fato, são esses dois, 30 e 90. O ponto fundamental que vocês devem lembrar é o seguinte: se eventualmente você comprar um produto, adquirir um serviço, e de alguma maneira existe num contrato dizendo que não há garantia alguma, não existe nenhum tipo de proteção, isso é mentira. A garantia legal sempre vai existir. A garantia legal, ela é fixada por lei. Gostando ou não gostando o fornecedor, ele deve observar esses prazos. Aliás, esses prazos, eles existem seja para o produto novo, seja para o produto usado. Todas as vezes que alguém coloca no mercado de consumo, que alguém circula no mercado de consumo um produto ou um serviço, automaticamente a garantia nasce. A garantia é o mecanismo pelo qual o Código de Defesa do Consumidor encontrou, mecanismo legal encontrado, para proteger o consumidor. Para exigir do mercado que os produtos e os serviços sejam adequados, pelo menos num prazo. Não eternamente, mas pelo menos nesse prazo de 90 ou nesse prazo de 30, conforme nós vimos aí o tipo do produto ou o tipo do serviço. Muito bem, vamos então à nossa próxima questão. Professor, qual a influência da garantia contratual no exercício do direito de reclamação? Esta, sem dúvida nenhuma, é a questão mais importante formulada até então. Como hábito, como política do mercado de consumo atual, além da garantia legal, ou independentemente da garantia legal, os fornecedores oferecem ao consumidor uma garantia convencional, também chamado de garantia contratual. A garantia contratual não é obrigatória. Eu não preciso, eu, fornecedor, não sou obrigado a dar garantia alguma. Mas se, eventualmente, eu oferecer no mercado um produto ou um serviço com essa garantia que nasce do contrato, isso acaba impactando o prazo e acaba impactando o direito de reclamação. De que maneira? Nós vimos o seguinte: o direito de reclamação necessariamente deve ser exercido durante o prazo de garantia. E o prazo de garantia que nós sempre teremos é o prazo de garantia legal, 90 ou 30 dias. Mas se eventualmente o fornecedor oferecer ao consumidor uma garantia contratual, seja ela qual for, de 1 ano, 2, 5, 6 meses, isso não importa. Todas as vezes que ela surge, o prazo da garantia contratual impede, cria um obstáculo à fluência do prazo da garantia legal. Então você pode imaginar, nossa, professor, então isso é péssimo. Não. Muito pelo contrário, isso é ótimo. Por que razão? Porque na prática, o prazo da garantia legal acaba sendo somado ao da garantia contratual. Exemplificando, você compra um carro. No nosso mercado atual, a grande maioria dos veículos é vendida com prazo de 1 ano de garantia. Por essa razão, graças à garantia legal, você terá 1 ano da garantia contratual mais 90 dias. Ou seja, enquanto nós estivermos durante o período, durante a vigência da garantia contratual,
O prazo da garantia legal não está correndo. O prazo da garantia legal não está fluindo. O que resulta na prática uma somatória. Eu terei todo o prazo da garantia contratual, mais o prazo da garantia legal. Então, quando alguém vira para você e fala, estou te dando 1 ano de garantia, isso significa o quê? Significa que você tem 1 ano mais 90 dias. O prazo da garantia legal não pode ser descontado. O prazo da garantia legal é um, o prazo da garantia contratual é outro. Por essa razão, ao invés de exercer apenas em 90 dias o seu direito, você vai ter 1 ano mais 90 dias, o que é um enorme benefício ao consumidor. Por essa razão, quanto maior for a garantia contratual, maior será o seu período para exercer o direito de reclamação. Lembrando sempre que, independentemente dela, você vai ter a garantia legal. Esta fixada por lei. Esta com prazos fixos. Já o da garantia contratual, pode ser qualquer prazo. E completando, talvez surja uma dúvida. Quando eu ofereço uma garantia contratual, eu preciso garantir tudo do produto ou tudo do serviço? Não. Como a garantia contratual é oferecida pelo fornecedor, ele vai oferecer essa garantia sobre o que ele quiser. Eu só tenho aqui garantia de motor. Não tem problema. A única questão importante que vocês devem lembrar é que essa garantia deve ser muito clara. Até porque, numa dúvida, essas regras, essas disposições contratuais vão ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, favoravelmente a você. Muito bem. Vamos então à nossa próxima pergunta. Professor, é possível cogitar de dano moral na responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço? As pessoas têm muita dúvida sobre essa ideia do dano moral. Nós vimos no começo do nosso programa que o vício, ele causa uma frustração. O vício causa um dano. De alguma maneira você adquiriu um produto ou um serviço inadequado. Comprar um serviço ou adquirir um serviço que não funciona, isso realmente é muito desgastante. A sistemática do CDC, ela cria expressamente a regra do direito de reclamação. O vício foi pensado em torno do direito de reclamação, que permite ao mesmo tempo o cumprimento da obrigação específica, corrigir o vício, corrigir o produto, ou da obrigação equivalente, que são as opções: substituição, abatimento, restituição da quantia. Mas o dano moral, ele não pode ser pleiteado? Eu não poderia pensar numa ação indenizatória? A resposta é uma só. Pode sim, não tem problema nenhum. No artigo 6º do CDC, ele estabelece que a proteção do consumidor deve ser integral, tanto para os danos materiais, como também para os danos morais. Por essa razão, se eventualmente o vício lhe causou problemas enormes, constrangimentos enormes, nada impede que você também possa propor uma ação indenizatória. O que vocês devem lembrar é que a ação indenizatória, nesse caso, ela acaba tendo um outro mecanismo. O direito de reclamação, ele não permite, ou pelo menos ele não prevê, que durante esse exercício você possa englobar essa história do dano moral. O dano moral necessariamente vai ser exercido numa ação autônoma, numa ação indenizatória. Esses prazos, 90, 30 dias, não se confundem com essa ação. 90 e 30 dias é apenas para exercer o direito de reclamação e exigir o cumprimento da obrigação específica. Mas lembre-se de um pequeno detalhe. Dano moral é algo que de fato precisa ter ocorrido. E sempre gera uma certa estranheza. Você não pediu a correção, você não pediu a substituição e mesmo assim teve dano moral? Não, mas pode acontecer, professor. Pode. Mas o sistema de proteção do consumidor, quando foi pensado no vício, ele priorizou, num primeiro momento, o interesse primário do consumidor. Todo consumidor
que adquire um produto, todo consumidor que adquire um serviço, na sua essência,